gravar aqui, falando um pouquinho da parte 2, porque na verdade é a resposta, né, do vídeo que eu fiz um pouquinho mais cedo. Por que que a gente precisa da matrícula, tá? A matrícula é o documento que as prefeituras exigem da gente para comprovar que o seu cliente é dono do lote, tá? É nela que deve vir as informações respectivas às medidas do seu lote. Ou seja, ali na matrícula, para quem pega uma matrícula e lê, ela vai ter a distância da ponta do seu lote até a esquina, ela vai ter qual é a testada, ou seja, a frente, as laterais. Se é diagonal, também tem a da Gil mesmo. A gente teve um caso no escritório que tinha vários desenhos diferentes nesse lote e a matrícula nos norteou para esse desenho, tá? Então, é a matrícula que comprova a compra desse lote. Por que que a metragem dessa matrícula tem que estar de acordo com o contrato? Porque é só assim que você vai comprovar que aquele pedaço de terra é seu, né? Então, você tem um contrato, normalmente, e o correto é que quem venda para você averbe esse lote na matrícula com as medidas reais e você pague pelas medidas reais. Surgiu essas dúvidas por conta de uma situação... Peraí. Oi! Então, nós tivemos um caso, na verdade, nós tivemos já 2 casos no escritório relacionados a essa matrícula, tá? Um primeiro caso é que a gente pegou uma matrícula para fazer o projeto, a gente fecha o contrato com o cliente, solicitamos para ele comprovação de que esse lote era dele, porque é o básico, e a gente pegou esse lote e a gente pediu para o cliente, vamos aferir esse lote no local? Pegando os dados da matrícula para a gente demarcar essa obra lá no campo, né, lá no terreno, certinho, para a gente não gabaritar essa obra errada, não tomar lugar de ninguém, lote de ninguém, e também marcar o que é de direito nosso. Vamos, chamamos o topógrafo. Quando o topógrafo pega a matrícula, ele vai dar uma olhada lá quais são as coordenadas, distância e tudo mais. Aí ele foi marcar e ele avisou a gente. A Bruna também, que é uma cliente nossa, teve esse problema. Ele nos avisou assim, olha, pela medida que nós fizemos, o lote que existe é bem menor do que a matrícula. Ou seja, o cliente perdeu parte do seu lote, porque é o último lote a construir na quadra, e cada morador que foi construindo, se fez aferição ou não sei, mas foi tomando conta, um tomou um pouquinho, que o outro tomou um pouquinho, que o outro tomou um pouquinho e o outro tomou um pouquinho. Então, quando chegou o último, a gente tinha essa surpresa de que a gente tinha uma área bem menor referente à matrícula, tá bom? E aí o cliente teve a opção de seguir a obra assim, só que para a prefeitura a gente deu entrada conforme a matrícula, ou acionar a justiça para fazer um processo que é muito burocrático, levantar a topografia de todo mundo, pedir autorização para todos os vizinhos e aí ver quem foi pegando a parte de quem até chegar no dele para pedir um dinheiro de volta nisso aí para quem fez as coisas erradas, tá bom? E aí nós tivemos uma outra situação que era o primeiro lote na região ali, um condomínio novo e que a gente precisava demarcar. Então, a gente tinha a matrícula, a gente tinha, então, a primeira casa nesse começo da quadra, né? Então, eu falei para os clientes, já tinha lá os piquetes da própria incorporadora, só que eu falei para eles, gente, vamos demarcar esse lote certinho? Então, a gente chamou o topógrafo, pedimos para que ele, junto com os equipamentos, fizesse essa marcação no lote. E aí a gente identificou que os piquetes colocados pela incorporadora estavam mais para baixo do que a medida ideal. Então, se a gente não tem na matrícula a garantia de que a medida do lote que você pagou está correto, não dá para usar projeto de topógrafo como referência. Porque mesmo que a gente use, porque a gente usa aqui para fazer o executivo, quando dá essa diferença? Para a prefeitura, se a gente não acerta a verba, essa metragem correta na matrícula, eles vão cobrar da gente um lote como a matrícula, não como planta topográfica, porque não é a planta topográfica que eu registro no cartório, da venda ou da compra, é a matrícula, entendeu? Então, no nosso caso, a nossa orientação é: não use para desenvolvimento do seu projeto de prefeitura
e condomínio o projeto oferecido pela incorporadora, tá bom? O seu cliente tem por direito ter a matrícula exatamente no valor, nas medidas que constam ali no contrato que você está comprando esse lote, tá? Uma vez que isso não está certo, você vai ter que pagar para poder fazer essa averbação da metragem quando for regularizar isso, quando for construir isso, tá bom? Então, o ideal é que a matrícula bata com o contrato. Por isso que a gente usa a matrícula, não o projeto do topógrafo. A topografia vem depois, na parte do executivo. Porque se há essa diferença, a gente manda para a prefeitura o projeto normal, igual a matrícula, e depois, no executivo, a gente faz esses ajustes para caber o projeto no local. Beleza?